Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável.
que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu, pra sempre governará, teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre um Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor, ó Santo Deus, fico maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre um Deus que sabe me maravilhar. Olá, graça e paz. É um prazer mais uma vez estar me dirigindo a você. Hoje nós estaremos concluindo a nossa série intitulada Convicções. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e junto nós direcionássemos a Deus uma oração. Oremos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós agradecemos a Ti, ó Senhor, por nossas vidas e por Teu amor. Obrigado a Deus por nos dar esta oportunidade, mais uma vez, de refletirmos através da Tua palavra. Minha oração é para que o Teu Espírito Santo fale conosco através dela e que sejamos consolados e fortalecidos pela Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos pensar sobre convicções diante do caos. Nós já caminhamos bastante e já refletimos a respeito de uma verdade, de que quando Deus criou todas as coisas, Ele as criou perfeitamente. Entretanto, o pecado entrou na história e todo tipo de desajuste, desequilíbrio é resultado do pecado. Pensamos também sobre convicções que produzem esperança e refletimos através da vida de Jeremias, onde ele vai trazer à memória verdades, convicções que produziram nele esperança. E essas verdades estavam diretamente ligadas ao caráter de Deus. Refletimos também sobre convicções diante das provações, onde refletimos que Deus, ao nos provar, Ele nos prova para que cresçamos, para que nós desenvolvamos na fé. Pensamos também sobre convicções diante do improvável. Refletimos com base na história de Lázaro, Marta e Maria, onde Jesus ressuscitou Lázaro. E hoje nós vamos pensar com base em Apocalipse capítulo 5. E nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 5, que diz assim: Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos.
vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Há um ditado popular que diz que sempre há uma luz no fundo do túnel. Entretanto, nos dias em que estamos vivendo, para muitas pessoas, essa luz no fundo do túnel já está apagada. A sensação é de estar caminhando dentro desse túnel, sem enxergar um palmo sequer na frente. A sensação é de que todo o esforço, toda a dedicação para organizar, para ajustar as coisas, é como se essa força estivesse sendo feita de forma inútil. Porque quanto mais se trabalha para as coisas se organizar, mais elas se mostram desorganizadas. Essa é a sensação. Os dias são dias caóticos, dias de desordens, de incertezas e inseguranças. Os dias de João, o apóstolo João, que escreveu aqui o livro do Apocalipse, não era diferente dos nossos. João, ele está preso. Ele foi levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos, uma espécie de prisão natural. O ano aqui, provavelmente, é entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. O imperador é um imperador que rogou para si o título de Deus, chamado Domiciano, um perverso, que perseguiu a igreja com ira, com raiva, matou cristãos, jogou cristãos na prisão, com o propósito de tentar parar o avanço da igreja e do evangelho. João, ele está sendo privado por força maior, o imperador, de estar no consolo da igreja, de estar com os irmãos. João, ele pastoreava a igreja de Éfeso, mas neste momento agora ele está preso, sem poder estar com as ovelhas, sem poder alimentar o seu povo. Esse é o cenário de João. E tudo se mostrava como algo perdido, como algo incerto, como um túnel sem a luz no fundo. Essa era a sensação. Diante do caos, diante da desordem, diante da perseguição e do sofrimento, Deus, ele, através de uma visão, ele leva João aos céus e começa a mostrar para João as coisas que deveriam acontecer. Deus começa a revelar para João seus soberanos propósitos. E quando nós chegamos no capítulo 5 de Apocalipse, João vai dizer que ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono. E João vê um livro em forma de rolo, um pergaminho. E segundo João, esse livro estava escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Diante do caos, diante do sofrimento, diante da prisão, diante da privação, João, ele vê alguém sentado no trono. João, ele vê Deus sentado no trono. E a primeira convicção que você precisa ter, nutrir no teu coração, diante do caos, é de que Deus está sentado no trono. Muitas pessoas condicionam a sua vida, muitas pessoas condicionam a esperança da sua vida em
homens que estão assentados em seus tronos, num partido político, num líder de uma nação. Mas eu queria lhe dizer que é importante que você nutra em teu coração a verdade absoluta de que Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tem o controle da história, o Deus que governa de forma absoluta, está assentado no trono. João, ele não vê Domiciano no trono. João não vê os imperadores sentados no trono. João não vê um homem sentado no trono, um líder político, líder de uma nação. João vê o Deus eterno, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, sentado no trono. E essa é a primeira verdade que você precisa nutrir no teu coração. Deus está sentado no trono. Deus não passou o seu trono, o seu governo para alguém. Pelo contrário, Ele está sentado no trono. E trono remete à ideia de governo. Trono remete à ideia de rei. Trono remete à ideia de alguém poderoso. E Deus é esse alguém poderoso. Deus é esse alguém que está sentado no trono, que está acima de todos os tronos. Deus. Mas uma outra verdade que você precisa nutrir no teu coração é de que Deus, estando assentado no trono, Ele governa a história da humanidade. Porque João vê Deus sentado no trono, e ele diz que vê na mão direita um livro em forma de rolo. E esse livro está escrito de ambos os lados. E este livro está selado com 7 selos. Esse livro aqui no Apocalipse, ele representa para nós a história, o desdobramento da história, o desenrolar da história. O que João está dizendo para nós é que está nas mãos de Deus todo o desígnio, todo o propósito da história. A história da humanidade não é como um carro desgovernado ladeira abaixo. A história da humanidade não é como os teístas acreditam, que Deus criou, mas Ele não sabe, Ele não conhece o futuro. Pelo contrário, Deus tem o controle da história nas palmas das suas mãos. Deus está conduzindo a história. Deus não criou e deixou a humanidade. Pelo contrário, Deus tem propósitos, e esses propósitos estão acontecendo de acordo com a soberana vontade daquele que está sentado no trono, Deus. Deus tem um rolo em suas mãos. Deus tem o controle da história. A história não está nas mãos de um líder político. A história não está na mão de um partido político. A história não está nas mãos de um líder religioso. Pelo contrário, a história está nas mãos de um Deus todo-poderoso, aquele que está sentado no trono. Deus. Confie nisso. A história da humanidade, ela não está se desenrolando a partir das filosofias, de filósofos pessimistas. Não. A história da humanidade, ela não se desdobra, não se desenrola através de ideologias, através do achismo, mas ela acontece de acordo com a soberana vontade de Deus. Deus está no controle da história. Terceira verdade que você precisa nutrir no teu coração: a nossa incapacidade humana não anula o governo de Deus. O verso 2 e 3 e 4 diz assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. João diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João aqui revela para nós a sua incapacidade.
a sua fraqueza, a sua miséria humana. O texto diz que um anjo, um poderoso anjo, ele proclamava, ele perguntava: quem é digno de romper os selos? Não havia quem pudesse romper esses selos. Não havia quem pudesse desatar esses selos. O selo na antiguidade, ele apresentava tanto a questão de direito de propriedade, como de segurança. O que o texto está nos dizendo é que somente alguém que era digno, alguém para a qual esse livro foi destinado, somente essa pessoa tinha o direito de abrir. E João está dizendo que ele não conseguiu ver ninguém digno. Diz o texto que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João está falando de locais, de extremidades. E ele chega a dizer que não havia. E diante da sua observação, João começa a chorar, e ele chora muito. João vai aos prantos. João, diante da sua incapacidade, diante da sua fragilidade humana, diante da sua limitação, ele se desespera. E é essa sensação que temos diante das nossas limitações. Estamos vivendo aí uma crise, estamos diante de uma pandemia, onde o avanço da ciência, o avanço da tecnologia se mostram incapazes de resolver de maneira rápida os nossos dilemas. E a sensação que temos é de desespero, de impotência, de incapacidade. Mas diante da nossa fragilidade humana, Deus continua no governo. Deus continua tendo o controle da história. O fato de você e eu nos sentirmos incapazes, isso não significa que Deus deixou de estar no trono. Isso não significa que Deus deixou de ter o controle da história. Pelo contrário, isso só nos mostra a nossa incapacidade diante dos maiores desafios que a vida nos propõe. Coloque isso no teu coração. A tua incapacidade, a minha incapacidade, a incapacidade dos nossos governantes, a incapacidade da nossa ciência, a incapacidade da nossa tecnologia, não anulam o governo de Deus, a soberania de Deus. Deus continua no trono, Deus continua governando, Deus continua tendo o controle da história. Quarta verdade que você precisa nutrir no teu coração. Quarta convicção. O verso 5 diz assim: então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Coloque isso no teu coração. Deus em Cristo traz luz ao desdobramento da história. Cristo na cruz do Calvário é a execução do plano soberano de Deus. Cristo na cruz do Calvário é o fato verídico do governo absoluto de Deus. João estava chorando, João estava desesperado, angustiado. Mas um dos anciãos disse a ele: não chore. Aquilo que se apresenta como algo incapaz de você resolver, aquilo que foge das suas mãos, do seu controle, ele diz para João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é digno de pegar o livro, ele é digno de olhar para o livro, ele é digno de desatar os selos do livro. Jesus Cristo.
a maior vitória sobre o caos, a maior vitória sobre o incerto, a maior vitória sobre a dúvida, a maior vitória sobre a morte, a maior vitória sobre o desespero é Cristo na cruz do Calvário, é Cristo ressuscitado, é o Cristo glorioso, a maior vitória. Portanto, nutra no teu coração que em Jesus a luz do túnel acende. Em Jesus há esperança em meio ao caos. Em Jesus há um destino certo para aqueles que confessam e confiam nele. Em Jesus. Convicções diante do caos. Não perca, não permita que esses dias difíceis sufoquem a tua convicção de que Deus está no trono. Não permita que esses dias difíceis roubem a tua convicção de que Deus está no controle da história. Não permita que as tuas fragilidades, as tuas inquietações, tire do teu coração a certeza de que diante das impossibilidades humanas, Deus continua governando. Não permita que as lágrimas diante do medo, da insegurança, ofusque a tua visão de que em Cristo, Deus está desenrolando a história. É isso que João vê. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é o digno. Jesus é aquele que pode pegar o livro da história. Jesus é aquele que pode abrir o livro da história. Jesus é aquele que pode ver, e não apenas ver, mas executar os propósitos de Deus para a história da humanidade. Jesus Cristo. Portanto, eu queria que você neste momento orasse comigo. Eu queria lançar para você 2 desafios. O primeiro deles é: qual é a convicção que você nutre no teu coração? Pode ser que quando você liga a televisão e você vê mais um líder político dizendo a respeito do amanhã, você se apavora. Pode ser que você, preocupado com as questões do trabalho, com as questões do nosso país que são tão incertas, quando você liga a tua televisão e você vê mais um pronunciamento de um líder, de um prefeito, de um governador, até mesmo do presidente, você fica aflito, angustiado. Mas eu quero te desafiar a confiar no Deus que está no trono, a confiar no Deus que tem o governo sobre a história. Segundo, diante dos desafios da vida, eu quero te desafiar a confiar no triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus venceu todos os desafios da humanidade. Na cruz do Calvário, Jesus jogou por terra todos os problemas da humanidade, o pecado, a morte, a tristeza, a dor, o choro, o pranto. Jesus venceu. E é a vitória dele que nos faz vencedores. É o triunfo de Cristo que nos faz triunfar também. Então creia no governo do Senhor, mas creia no triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Jesus venceu. Nós podemos vencer porque Ele venceu. Podemos ter a esperança porque Ele é a nossa esperança. Podemos acreditar num futuro que para muitos é incerto, mas para nós é certo. A eternidade, desfrutar da comunhão com Cristo, porque Cristo venceu, Jesus venceu. Portanto, eu queria lhe convidar a orar. Pode ser que teu coração esteja aflito, angustiado. Pode ser que você já permitiu que essas coisas entrem no teu coração e você tem perdido noites de sono, você tem perdido a paz. Pode ser que nesse exato momento a sua mente não consegue se concentrar mais nas coisas de Deus, porque você está angustiado com as questões que estão acontecendo. Eu quero te desafiar a confiar em Deus, a ter convicções nele, em Jesus. Feche seus olhos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra.
Te agradeço, ó Deus, por nos proporcionar este momento de reflexão. Peço a Deus para que o Senhor olhe para esta pessoa, para este coração neste momento. Essa pessoa que está ouvindo esta palavra, que foi alimentada por esta reflexão. Peço para que o Espírito Santo venha consolá-la, venha fortalecê-la, venha animá-la, Pai. Pode ser, ó Deus, que diante dos desafios da vida, pode ser, ó Deus, que quando ela ouve lá no trabalho, que as coisas não estão fáceis e que a empresa vai mandar alguém embora. Pode ser que diante dos pronunciamentos do nosso governo, de redução de salário, de crise econômica ainda maior, pode ser que essa pessoa esteja tão aflita, tão angustiada, que ela tenha perdido de vista de que o Senhor está no trono, de que o Senhor é quem governa, de que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo coloque no coração dela esta verdade, para que ela viva a partir dessa convicção de que o trono, o que está acima de todo trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. Pai, que essa pessoa possa olhar para o sacrifício do Senhor e através do Cristo ressuscitado, através do Jesus Cristo glorioso, que essa pessoa possa nutrir no coração dela esperança, convicção, certeza, Pai, de que a vida dela está nas mãos do Senhor, de que o desdobramento da história, o desenrolar da história está nas mãos do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. As nossas vidas, ó Deus, não está no incerto, não está no acaso, mas as nossas vidas estão nas mãos de um Deus todo-poderoso, do Deus eterno, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que conduz a história da humanidade, de um Deus que tem o controle da história. Muito obrigado, Senhor. Continue sustentando as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai. Sustenta as nossas famílias, sustenta os nossos empregos, os nossos negócios, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus lhe abençoe e que você nutra no teu coração essas convicções diante do caos. Deus está no controle. Deus tem o controle da história da humanidade. A tua incapacidade, a minha incapacidade não anula o governo de Deus. E em Cristo, Deus traz luz ao desdobramento da história. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a tua família em Cristo Jesus. Amém.